paz do Senhor Jesus, querido, estamos em mais um Momento Somos Todos, onde Deus tem nos preparado, Deus tem nos capacitado para quê? Para a partir deste ano de 2025 nós sejamos pessoas melhores, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Deus ele quer trabalhar na nossa mente. Por quê, amado? Porque nós temos vivido num século onde a depressão tem tomado conta. Mas hoje Deus nos deixou uma reflexão. Em 1 João 4,11 a palavra diz assim: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Somente até aqui. Sabe, amado, muitas das vezes nós confundimos paixão por amor. Às vezes nós gostamos e achamos que amamos. Eu não me refiro a relacionamento, não, querido. Eu digo interpessoal. Você para com as pessoas. Só que você pode fazer 100 coisas certas. Mas o dia que você errar a primeira vez, ninguém vai lembrar as vezes que você acertou. Assim funciona o método humano hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Não adianta nós ficarmos refletindo somente sobre o passado, porque o passado não vai mudar, porque as nossas atitudes têm mudado. Mas, se nós pararmos para pensar, a Bíblia diz que no final dos tempos, o coração de muitos esfriaria. E com isso, muitas coisas se deixou para trás. Hoje eu estava em uma reunião e apareceu um padre e falou algo profundo, tocou tanto no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. Sabe, amado, quando nós somos gerados, é tão complexo, porque se nosso tataravô não tivesse tomado a decisão de se relacionar com a pessoa certa, depois os nossos avós, depois os nossos pais, nós não existiríamos. Mas se você começar a olhar na Bíblia, a Bíblia diz que antes de se formar, Deus já tinha, e já te sabia qual seria o seu nome, para onde você iria, sabe, o trajeto do início ao fim da tua vida. E digo mais, sem Deus na nossa vida, porque quando nós nascemos, muitos acreditam que eu vim para nascer, crescer, produzir e morrer. Só que não é isso. O plano para a nossa vida vai muito mais além. Que essa vida serve para que nós possamos alcançar o céu. Porque senão, o Padre usou uma palavra forte a qual eu não vou usar. Não seria sentido da palavra vida. Porque a vida é algo vivo. Então você não é uma pessoa que vai morrer. O teu corpo vai morrer, o teu espírito não vai morrer. A tua alma, que é você, o teu espírito não é teu. Porque nós somos formados corpo, alma e espírito, correto? A alma somos nós, o espírito vai para Deus e o corpo fica nessa terra. Nós somos seres imortais dentro de um corpo mortal. Desde quando nós somos criados, gerados no ventre, a nossa vida é para ser eterna. Mas nós olhamos mais bens materiais, damos mais valor a tantas outras coisas do que esse convite. Quando o padre falou isso, eu quase chorei lá, porque Deus ele te dá um convite ao nascer para morar com ele no céu. Mas muitos de nós, por poucas coisas, querido, poucas coisas, nós rasgamos esse convite e jogamos fora. Só que
Deus é tão misericordioso que Ele renova esse convite para a minha e para a tua vida. Sabe, amado, aprenda a viver e saia do ambiente chamado sobrevivência. A vida é muito mais. E pouco com Deus é muito, muito sem Deus é pouco. O rico, se só tem dinheiro, é pobre. Pobre em espírito. Porque quanto mais nós temos, mais nós achamos que nós somos algo. Mas nós temos que entender que sem Deus nós somos ninguém, querido. Podemos ter tudo nessa terra. Acabou, você não leva nada. Você já viu alguém conseguir levar os seus bens? Você já viu alguém vir buscar o meu carro? Não. Por quê? Porque tudo que é conquistado aqui, a palavra de Deus fala que tudo que atraça, o ladrão rouba. Isso você não leva. Mas o convite de você habitar no céu não é simplesmente um convite, é uma decisão. É você decidir. Por isso que a palavra vai dizer que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, porque poucos entenderam e poucos entenderão o real sentido dessa vida. Fica com essa breve reflexão, querido, porque ele tocou muito no meu coração. Falou muito. E ele ficou mais de 2 horas falando e nós temos poucos minutos para finalizar. Reflita, medita, porque o mesmo Espírito que falou comigo vai falar com você. Amém? Vamos estar orando. Pai, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que o Teu reino venha a nós, a Tua justiça, e que nós possamos, ó Pai, cada dia mais aprendermos a sobreviver nessa terra e a viver com o Senhor. Por que sobreviver sobre essa terra, Pai? Porque quando nós obtemos esse convite e escolhemos a viver com o Senhor, algumas coisas temos que deixar para trás. E muitas das coisas que nós amamos. Porque se eu disser que o mundo é ruim, eu vou estar mentindo. Porque quantas vezes eu fui e voltei, Pai, tu bem sabes disso. Mas que nós possamos se decidir hoje a realmente viver com o Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Querido, fica com essa breve reflexão, que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração. Amém? Graça e paz. Até amanhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.